E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Segunda live do dia de hoje, 1º de agosto, terça-feira. E terça-feira, vocês já sabem, é dia de Tokenomics, né? A gente fala aqui sobre tokenização de ativos do mundo real toda terça-feira. Esse, se eu não estou enganado, é o 16º episódio. Então, é a trilha mais completa que vocês vão encontrar em língua portuguesa sobre tokenização de ativos do mundo real. Então, fiquem atentos às lives de terça. Hoje a gente vai ter aqui a presença do João Pirola, a gente vai entender quais são, na prática, as vantagens da tokenização. E, como sempre, temos o apoio para essas lives de terça-feira da MFi. Vamos ver aqui, cadê o... Aqui, achei. Bora lá. E aí, Vini, tudo bem? Mais uma semaninha começando. Semana passada não conversamos, eu estava em viagem, mas hoje a gente está de volta. Tudo certo contigo? Bom dia. Cara, ô João, virou rotina aqui pra mim já. Falar pra você, a gente não fez live semana passada, pra mim parece que faz um mês que eu tô aqui assim, sem ter live. Pois é, mas estamos de volta. Semana passada eu estava, provavelmente, eu acho que na semana que vem, que a gente não vai ter de novo, porque eu vou estar voando de volta para a Espanha, mas toda terça-feira, exceto nessas exceções aí, a gente está aqui falando sobre tokenização de ativos do mundo real. Temos uma trilha aí muito bem construída, né, Vini? Falamos já com já falamos com o Paulo, já falamos com o Áureo, já falamos com Vários originadores aqui da nossa com plataforma. vários originadores da MFi. Já fizemos estudos sobre Centrifuge, sobre Ondo Finance, sobre Tangible. Então, um assunto bem diverso aqui, assuntos bem diversos para quem quiser entender do potencial da tokenização de ativos do mundo real. Mas estava faltando a participação de um cara aí da MFi, né, Vini? Que é um cara, um dos cofundadores. Conta aí pra gente quem é que tem hoje com a gente. O Pirola ele vai falar um pouquinho mais assim da história dele, do papel dele aqui na Anfai, mas ele cuida ali principalmente da área comercial ali aqui da Anfai, da área de produto. É uma pessoa muito especial, assim, eu super feliz de estar fazendo essa live aqui junto a ele. E aqui, João, a gente vê que a Anfai está num momento assim muito muito único, assim, a gente está crescendo bastante, assim, acelerando bastante, e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, assim, sabe? Cada vez mais a gente vai trazer novidades super bacanas. Para quem quiser estar acompanhando mais de perto, vou colocar os links aqui, igual sempre. Se quiser colocar aí na tela, João. Boa. Só conhecer nossa plataforma. Boa, tá na descrição do vídeo, tá? O link para o Universo MFi, para o WhatsApp da MFi também. Então, participem. Para quem quiser aprender tudo sobre tokenização de ativos do mundo real. Tá aqui até deixa eu até mudar aqui o banner que ele ficou desconfigurado aqui. Pronto, ó. Para quem quiser falar sobre tokenização de ativos do mundo real todos os dias, nada melhor do que participar do grupo de WhatsApp da MFi. Tá o link na descrição do vídeo. Também agora aqui no chat. Aqui a gente fala toda terça-feira, agora às 10 da manhã, não mais às 9, agora às 10. Mas lá é 24 horas por dia, 7 dias por semana, falando especificamente sobre isso, né? Então, quando surgem oportunidades, quando surgem assuntos ligados à tokenização de ativos do mundo real, tudo isso é discutido por lá, né, Vini? Isso, e tem um case que aconteceu super, super bacana aqui, mas já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Boa. Bora então chamar o João? Bora. João, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Quer dizer, mais uma vez ao vivo, né? Já conversamos, mas aqui ao vivo. Antes de a gente começar a falar sobre quais são, na prática, as vantagens da tokenização, a gente sempre pede para os convidados se apresentarem, contarem um pouco da sua história. Queria que tu contasse um pouco da tua história para a galera e depois a gente trata do tema especificamente da live. Legal, bom dia, João, bom dia, Vini. É um super prazer estar aqui. Finalmente, não tinha participado ainda de nenhuma live com vocês, então estou super feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, né, que a gente adora e... Tava com ciúme já, ô João, só no canal do Gustavo Cunha, porra. Não, eu tava com ciúme, né, assim, o pessoal não deixava eu participar aqui, cara, mas enfim, agora a gente se acerta. Cara, falando um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou engenheiro de formação, mas eu sempre trabalhei no mercado de capitais, né? Então, eu trabalhei numa das primeiras gestoras de investimento em empresas de tecnologia do Brasil, e na época a gente nem chamava nada de startup ou fintech, era bem raiz, assim. E eu saí quando justamente teve esse boom, né, que a gente teve desde 2017, 2018, então foi quando eu saí para empreender.
foi quando eu retomei contato ali com o Paulo, né, que eu já conhecia, a gente já tinha trabalhado juntos antes, e a gente cofundou junto com outros sócios ali super relevantes a Grafeno, que é uma empresa da qual eu sou sócio ainda hoje, e a Grafeno é um case super legal, né, um dos principais players ali de Banking as a Service, e então assim, minha carreira foi assim, um background técnico, então sou engenheiro de formação, apesar de nunca ter exercido, né, sempre na intersecção entre negócios e tecnologia. Na Grafeno eu era faz tudo, né? Então eu comecei ali como diretor de operações, como o co-founder com esse foco. E aí também, né? A gente começou lá desenvolvendo ali as primeiras soluções. Depois eu acabei migrando também para o comercial, que é um pouco do que está acontecendo aqui na Anfy, né? E desde 2016, cara, eu acompanho muito o que acontece em blockchain, né? Então, começando com Bitcoin, depois Ethereum. Fui para Singapura já numa época ali que eu estava em transição, né, depois de ter saído do fundo que eu trabalhava, para ver o que era esse negócio de blockchain e aprender lá tava, ainda né, um ecossistema bem quente no assunto, fui na Consensus e tal. Então foi muito legal para aprender, para mergulhar, e desde então a gente acompanha, né, tudo que acontece, e, cara, tudo que rolou no DeFi Summer foi muito inspirador, né, para a gente que trabalha com TradFi, né, e ver que legal esse conceito, né, cara? Será que eu não consigo juntar as coisas, né? Então, muito do que veio a se tornar DeFi surgiu dessa observação, né, de tudo que estava acontecendo, dos conceitos ali que o pessoal estava criando em DeFi, mas tentando cruzar isso de uma forma que fosse impactante para grandes massas, né, para padaria, né, da esquina, que não necessariamente tem uma wallet com Bitcoin para usar de colateral no protocolo DeFi. Então é isso, cara, assim, eu estou sempre nesse mix tentando, né, fazer essa ponte entre o desenvolvimento de tecnologia e negócio, né. Então esse, enfim, é um pouquinho do meu background e da história. Cara, quando eu conheci o Paulo lá em Barcelona, lá no Celo Connect no ano passado, eu fiquei muito impressionado com a história de vocês, né, cara? Eu pensei, putz, finalmente os caras que já construíram alguma coisa em Web 2 estão chegando em Web 3. Né? Eu falava já desde o ano passado que eu estava vendo isso acontecer, eu não dava nomes aos bois, que enfim, não sabia o que podia falar, o que não podia, qual era o momento do negócio, mas eu fiquei muito impressionado com isso, assim, né? Então, enxergar finalmente pessoas com track record bacana, como é o caso de vocês, construindo, utilizando blockchain como infra, né? E não é um cara, né? Vocês praticamente é o time todo e vocês têm uma cultura muito forte, cara. É muito engraçado como até o jeito de vocês de falar, bicho, parece que são tudo uma coisa só, velho. O jeito que vocês se comunicam. Então, é uma empresa com é um grupo de fundadores, não é empresa, é um grupo de fundadores com uma cultura muito forte. Isso é muito legal, né? Porque, putz, essa cultura que já deu certo no TradeFi tá vindo para DeFi, sacou? Isso sempre me deixou extremamente otimista, assim. Então agora, né, todo mundo que me acompanha sabe já do que eu tava falando naquele momento. Tava falando aí da MFi, que agora já é realidade, né? E aí, a gente já falou com o Paulo já contou um pouco sobre a MFi também, sobre tokenização. A gente teve o Áureo já falando sobre mercado de capitais em blockchain. A gente já teve 15 conteúdos aqui para a gente chegar nesse momento, eu acho, né? Que é entender, no final das contas, por que tokenizar, né? Quais são as vantagens da tokenização na prática? Porque a gente falou muito sobre teoria, muito sobre projeto, muito sobre estudo. Mas eu queria saber de ti, João, qual que é o motivo de as coisas serem tokenizadas? Quais são os benefícios que a tokenização vai trazer para o mercado de capitais? Não, legal, bacana. Vini, fica à vontade de me complementar, tá, cara? Aqui, João, acho que mais do que tokenizar em si, a gente gosta muito da visão de utilizar a blockchain como infraestrutura, como você mesmo disse. E tem, acho que, dois principais benefícios para isso quando a gente pensa em evolução do mercado de capitais. Tem uma visão de facilitar o acesso aos produtos por diferentes perfis de investidores diferentes. Então, eu consigo ter categorias, eu consigo ter produtos financeiros mais modulares e que se adequam melhor às necessidades dos originadores, dos tomadores, principalmente, né? E diferentes perfis de investidores acessando esses produtos, porque uma pessoa física ela compra um ativo financeiro de um jeito,
que é diferente de um fundo e é diferente, às vezes, de um estrangeiro. Então, estarem on-chain e ter os produtos ali na ponta que o investidor acessa, tokenizados, faz muita diferença, facilita muito esse processo. Tem todo o ponto do delivery versus payment, toda a sistemática, né, de numa mesma transação, no mesmo bloco, eu conseguir ter o pagamento pelo ativo e o settlement da posição do ativo, né, que a gente chama de liquidação da titularidade, né, a troca da titularidade do ativo. Só isso já é um elemento muito poderoso que traz muita evolução em relação a como funciona hoje o back-office de uma corretora, de um banco, em que você tem um trabalho ali de conciliação que não é trivial. Esse é o primeiro benefício. Muito quando se fala em tokenização, hoje em dia tem se focado nesse benefício. Mas além disso, porque né, um brief, você consegue mais liquidez, consegue acessar mais bolsas diferentes, tem mais gente ali talvez que consiga comprar frações menores, né? Então tem toda essa série de benefícios que são mais falados e mais comuns. Só que além disso, se eu tenho toda a estrutura do produto financeiro tokenizado e não só a ponta ali que o investidor acessa, a gente acaba conseguindo ter uma camada informacional muito melhor, porque a blockchain também ela pode ser vista como uma base de dados compartilhada, uma grande API, enfim, tem um amigo nosso que gosta muito de usar essa analogia. E aí, quando eu tenho várias aplicações que usam essa base de dados compartilhada, eu consigo ter todas as visões de relatórios de ângulos diferentes, né? Eu como investidor, o Vini como originador, o João Razin como tomador, todo mundo acessando a mesma informação em tempo real. Isso é diferente também de como funciona o sistema financeiro hoje, em que cada parte, né, de uma transação, ela geralmente tem uma visão própria. Eles têm que ficar batendo as posições e reconciliando, que é bastante trabalhoso. Então, esses são os dois grandes blocos, tá, João? Facilitar o acesso a produtos por diferentes bolsas, diferentes perfis de investidores, e o outro, toda uma camada informacional muito melhorada, uma visão 24/7, sempre em tempo real. Isso ajuda muito em vários aspectos. E aí, acho que a gente pode explorar temas dentro, né, dessa visão de cada um deles, mas, enfim, acho que são as duas grandes categorias ali, cara, de benefícios. Boa. Deixa eu ver aqui. Ô, Vini, eu ia perguntar já pro João, a ideia já é perguntar para ele como que a tokenização é utilizada na MFI, quais são os processos da tokenização dos ativos na plataforma, que é um negócio que a gente ainda não falou sobre, né? Não, a esse ponto realmente não. Só dando um passo para trás, pessoal, eu queria só tangibilizar um pouco o ponto que o João falou. Todo mês aqui no Anfai, o pessoal que investe, a gente está fazendo relatórios, né? E muitas vezes ali, eu que estou assim, mais encarregado desses relatórios, e às vezes a gente tem que checar alguma informação. Rapidinho, a gente joga ali na blockchain o endereço da pessoa e a gente consegue saber exatamente tudo o que aconteceu, sabe? Eu fui mostrar aqui pro pessoal como acessar ali esse relatório ali da blockchain. Parece um pouco complicado, mas no fundo é um livro contábil. Tem as entradas, saídas e tem o saldo presente no momento, sabe? Isso é uma forma muito dessa transparência que o João citou, né? É mais transparente, né? Eu me lembro que o Paulo me falava a primeira vez que a gente conversou que a blockchain permitia também construir veículos financeiros de maneira menos custosa, né? E aí eu pensei na importância disso para oferecer para as pessoas produtos financeiros melhores, né? Porque os produtos financeiros que o varejo tem acesso, normalmente são produtos financeiros muito ruins, né? Em comparação a alguns produtos financeiros que hoje não, né? Que até pouco tempo atrás só eram acessíveis para grandes investidores, para investidores profissionais e tal. Então, a beleza de trazer o mercado de capitais para a blockchain é justamente possibilitar, né, permitir que investidores normais se exponham a investimentos melhores, né? Investimentos normais, como todo investimento, possuem os seus níveis de risco. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Por exemplo, um precatório, o tempo que leva para o pagamento de um precatório efetivamente acontecer, às vezes atrasa. É um tipo de investimento diferente, né, de outros investimentos que a gente está acostumado a fazer no mercado cripto, né? Os criptonativos estão acostumados com investimentos um pouco diferentes, mas diversificar é muito importante. E aqui a gente tem uma opção de diversificar com instrumentos financeiros mais seguros e muito melhores do que aqueles oferecidos pelo mercado financeiro tradicional. Aí, João,
como que essa tokenização, né, está sendo construída, né, na plataforma da MFi. Como que isso acontece? Legal. João, aqui acho que o principal desafio quando se tokeniza qualquer tipo de ativo, seja financeiro, que é o nosso caso, seja imóvel, por exemplo, é de fato transferir a titularidade, né, os direitos daquele ativo para quem comprar o token, né, para o token holder. E fazer isso principalmente de uma forma legalmente válida, dentro de uma zona transparente ali do direito, né, sem ser uma coisa ali paralela, né, porque no fim das contas, quem está comprando quer ter um retorno, né, se quisesse apostar aí na casa de apostas, né, então ali a visão é ter essa segurança. E aí na MFi, a gente, hoje, como que funciona? A gente tem dois grandes categorias de produtos, né? A gente tem os pools, que são veículos mais estruturados ali, que eles fazem, eles são pools de recebíveis, né? Então, eles são estruturados para poderem adquirir ativos tokenizados, e cada pool sempre vai ter vários ativos ali na carteira, sempre dentro de um escopo muito bem definido e muito validado. E tem os ativos individuais, né, que eles podem estar dentro de um pool ou podem ser acessados direto pelos investidores. Qual que é o ponto aqui? Sempre que um ativo ele vai ser adquirido, seja por um pool ou ser distribuído pela plataforma, a gente tem um processo de algumas etapas. Então, primeiro a gente recebe do originador, geralmente é o próprio detentor atual daquele ativo, as informações daquela operação, e aí para cada tipo de ativo tem um conjunto específico de informações. Então, o que é necessário para tokenizar uma duplicata ou uma CCB ou outro tipo de ativo vai ser sempre específico. Uma vez que a gente recebe, a gente verifica inicialmente aquelas informações, se tem os campos completos, se o que é número tem que ser, se o que tem que ser número é número e tudo mais, uma verificação básica, mas a gente bate nas fontes da verdade de informação sobre cada tipo de ativo. Então, por exemplo, na duplicata, a gente consegue acessar algumas fontes de informação para saber se aquela duplicata existe, se ela está válida, se ela está disponível para ser adquirida. E hoje no Brasil a gente já tem algumas fontes centralizadas de informação para algumas categorias de ativos. Então, antes de tokenizar, é um processo muito off-chain de checagem do ativo. Uma vez que está tudo certo, a gente faz de fato a tokenização, né, que é criar o token em si daquele ativo e a amarração jurídica que atribui aquele ativo tradicional, né, off-chain, para aquele token. E aí a gente direciona aquele token para o caminho que ele vai ter que assumir, seja fazer parte da carteira de um pool que está adquirindo aquele ativo, né, tokenizado, recém-tokenizado, ou colocar à disposição ali na plataforma para que a gente possa ter uma distribuição. Então, é isso, assim, acho que a principal etapa é menos, talvez, a criação da réplica digital ali dele, porque isso, cara, entre informação de um lado, sai token do outro, e mais a gente ter a amarração devida para ter segurança jurídica de que o token holder está protegido. Então, e ele vai ter o direito daquele ativo. Então, é isso, tá, João? Isso inclui, inclusive... O que está falando é que é menos problemático a questão de tokenizar efetivamente o ativo, porque tu loca de um lado, tu amarra de um lado uma coisa, do outro tu libera esses tokens, e mais a segurança jurídica de que isso vai acontecer da maneira correta. É isso? Isso, porque exatamente, porque senão assim, fica uma coisa muito confia em mim e muito solta, né? Fiz aqui um token do meu mouse. Eu vou... Puta, que garante que o token que vai ser comprado ali realmente dá direito ao meu mouse, entendeu? Então, esse que é o maior desafio, mas é um desafio super superado já, né? E que para as N categorias de ativos que a gente trabalha, a gente já tem a segurança de como fazer essas amarrações de uma forma que é legalmente válida, né? Então, esse que é o ponto. O Nelson está falando aqui, boa parte do valor está no due diligence, né? Justamente nisso aí que o João está falando aqui até agora, porque quando a gente fala, por exemplo, em real world assets, né, diferente de um ativo digital, e que o ativo é aquele bem digital, ele não representa alguma coisa, é importante essas coisas estarem bem amarradas, né? Porque, por exemplo, quando eu compro um NFT, por exemplo, ou quando eu boto um NFT à venda, eu seto um valor, eu estou escrevendo um contrato inteligente que se alguém me pagar aquele valor,
né? A carteira que enviou aquele valor recebe automaticamente o NFT que eu coloquei à venda, né? Quem faz o pagamento não precisa confiar em mim, ou seja, ele sabe que se ele pagar, ele vai receber. Ele não paga e aí quando eu vejo que ele pagou, eu envio, né? O contrato inteligente garante isso. Agora, quando a gente traz isso para ativos do mundo real, né? É importante que você tenha essas amarrações muito bem construídas, né? A gente teve aqui o Auro falando da importância de todas as garantias, da verificação de se aquela operação é uma operação saudável ou se não é, para oferecer para o investidor, para a MFI oferecer para o investidor, no final das contas, uma pool com menor risco, né? Não é livre de risco, mas com menor risco, né? Então, o risco não pode ser de amarrações ou da estrutura, tem que ser o risco do ativo, entendeu? Então, exato. O risco do ativo é o risco do ativo e a gente tenta ser o mais transparente seguir todas as melhores práticas e, óbvio, todas as normativas, mas eu não posso ter, sei lá, algum sistema ou algum tipo de... uma coisa importante aqui também, que é fundamental quando a gente fala de real-world assets, é a amarração bancária, né? Porque um pagador, ele não necessariamente precisa saber que o ativo está tokenizado. E aí ele vai pagar. Pensa que a gente tem um produto que é a antecipação de recebíveis de cartão. Uhum. Cara, quem paga ali não sabe, entendeu? Que está tokenizado, que ele só paga. E aí isso cai numa conta e de lá a gente tem que ter toda a amarração, de novo, voltada para a proteção do investidor, em que é uma conta vinculada, o que você chama de escrow. E aí tudo isso já vai automaticamente on-chain, já tem a conciliação e assim por diante. Então, tem algumas camadas de proteção. Por quê? Porque, cara, os ativos hoje, pelo menos hoje, né, antes do Real Digital, e não sei exatamente como vai ser depois, acho que ninguém sabe, todos existem off-chain. Algum ou outro ativo começa a ser nativo on-chain, e aí o estado on-chain é o estado do ativo, mas hoje ainda não é assim. Então, o estado on-chain, ele não é o estado... Se eu tenho, por exemplo, algum ativo tradicional que ele foi tokenizado, mas foi mal amarrado, se ele não é pago, depois como que a gente faz para receber e passar o provento para o investidor, né? Então, o que a gente acha que está construindo aqui, João, que eu gosto de dizer, é uma ponte. Existe uma visão ideal de como deveria funcionar, uma visão, como você descreveu a transação da NFT, né? Assim, trustless, dentro do possível. Agora a gente parte de um paradigma que é muito diferente disso, que ele é completamente baseado em confiança. Então tem uma evolução para chegar lá, né? Então, e é isso que a gente tem que tentar construir o caminho, né? E eu acho que a gente tem honestamente um dos melhores países para fazer isso, porque existe uma intenção do regulador, do mercado, dos grandes Incrível players. Isso, né, cara? Incrível isso, né? Sim. Só que ao mesmo tempo tem uma coisa interessante, né? Eu já fui no evento e fui provocado com essa pergunta e acho ela interessante, né? Ao mesmo tempo, os principais quem mais está movimentando esse mercado hoje no Brasil são grandes players, né? Então, ao mesmo tempo, isso pode dificultar a gente ter inovações mais relevantes a partir da tecnologia, né? Que acho que todos nós, como entusiastas, né, e usuários, é o que a gente gostaria, né? Então, acho que avança mais, né? Mas, por outro lado, a gente tem que ter mais gente acompanhando ali, senão a inovação acontece só por quem já é incumbente. Boa. Vini, tu queria falar alguma coisa? Eu vi que tu abriu o mic, não? Um ponto aqui que eu acho que até que a Anfai está posicionado, vê se o Pirola concorda comigo, é que tem dois tipos de ativos, né? Os ativos tangíveis, eu acho que é um desafio maior ainda de você tokenizar eles. Mas, por exemplo, aqui a gente está falando de precatórios, de recebíveis, por exemplo, eles existem no mundo real, mas não são ativos tangíveis como um carro, uma casa, né? Acho que aqui o desafio da tokenização desses ativos é até um pouco menor. Não sei se o Pirola concorda. Se o desafio para a tokenização dos ativos intangíveis é menor do que dos ativos tangíveis, o que tu acha, Pirola? Cara, eu concordo. Eu acho que o ativo tangível, você vai ter problemas mais complexos de custódia. Ele pode
sei lá, uma automóvel. duplicata, ela não pode quebrar, ele tem depreciação, ele pode desgastar com o tempo. Então, acho bem complexo, né? Tem um protocolo que acho que a gente já falou aqui, que é o Tangible, que ele trabalha, né, com esse tipo de operação, sei lá, ele vende vinho Relógio, tokenizado, vinho, relógio apartamento. tokenizado. Cara, é bem complexo, né? E eu concordo sim, tá? Acho que é mais difícil do que ativo financeiro. E por isso que a gente foca hoje não faz, além de ser a nossa competência, né, o que a gente sabe trabalhar, acho que é um pouco mais, já é um pouco em diferentes níveis, né, mas já é mais digital, né, tudo. Eu não vou, uma duplicata ela não vai, sei lá, Assinar vai na mão. ela não vai vencer, né, ela não vai quebrar, né, então. Isso. Exato. A custódia, né? Quando a gente fala em real world assets, é uma questão, né? Quando a gente está falando de ativos tangíveis, a custódia pode virar um problema. Né? Até a gente fez uma live com a Ana Maria Lima sobre tokenização de obras de arte, né? Os caras estão tokenizando obras de arte. Quando eles criam uma pool para aquisição de obras de arte blue chips, né? Que eles só compram obras de arte blue chips, eles têm que custodiar essa obra de arte. E onde é que a custódia acontece? Ou em lugares especializados nesse tipo de custódia, ou deixam em museus, ou então essas obras vão para roadshows. Olha só que complexo. Tu investe numa pool para comprar obras de arte consideradas blue chips, obras de artes caríssimas. E tu sabe que essas obras de arte vão para roadshows, ou seja, eles vão passear por museus, passar por cidades, às vezes diferentes países. Existe toda uma preocupação com o transporte disso. De um lugar para o outro, tem que ter seguro, tem muita complexidade. Agora, quando a gente pensa em ativos intangíveis, por exemplo, sei lá, precatórios, qualquer tipo de ativo judicial, qualquer tipo de dívida, né? Recebível de cartão de crédito, obrigado. Recebível de cartão de crédito, recebível de as duplicatas, CCBs, tudo isso, tu não tem essa preocupação com custódia, com o perigo de cair no chão e quebrar, de alguém roubar. Né? Então são coisas diferentes. Como o João estava falando antes, então eles têm duas preocupações aqui, né? A preocupação da MFI é deixar tudo muito bem amarrado para não existir a mínima possibilidade de o cara se expor a um precatório, o precatório sair e não receber. Isso não pode acontecer e é isso que a MFI garante que ela amarra. Agora, sei lá, uma pool de precatórios que tem a expectativa de pagar 18% ao ano, eventualmente não pagar isso, porque parte daqueles precatórios ali, enfim, precatório não é um bom exemplo, né? Outros ativos judiciais, talvez, de repente, existiu uma quantidade de ativos judiciais ali que não tiveram a performance esperada, existe então o risco do investimento, né? O risco de não pagar aquele percentual, mas não existe o risco de o pagamento acontecer e o investidor da pool não receber. Esse é o lance da MFI, né? É isso. Isso. O nosso papel aqui é trazer infraestrutura que conecta TradFi e a estrutura on-chain para, cara, eliminar o risco estrutural para o investidor. O risco, de novo, é do ativo, da operação que existe. Normal. Através da MFI ou numa corretora. Mas é através disso e tem trazer essa segurança, né? E aqui acho que tem alguns outros elementos, tá, João, pensando em tokenização que eu queria compartilhar, que eu acho que hoje a gente consegue, sim, com a estrutura on-chain, viabilizar pools menores, né, do que seria um fundo de investimento hoje. Então, a gente tem pools rodando lá com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, que são valores muito pequenos quando a gente pensa em estrutura de mercado de capitais. E, no nosso caso, a gente junta uma estrutura que eu, pelo menos, considero profissional, né, de altíssimo nível, com muita governança, mas com uma estrutura leve, enxuta, juridicamente super válida, mas que ela se viabiliza para operações menores. É claro, o nosso foco não é só fazer operação menor, a gente tem operações de vários tamanhos aqui sendo desenvolvidas, mas a gente consegue viabilizar, e boa parte do que está rodando hoje na plataforma, eu não sei como se viabilizaria de outra forma. E a gente tem a visão também de benefício ao investidor, né? Através de simplificar, enxugar a estrutura, permitir frações menores de aquisição do ativo, a gente consegue também trazer mais acesso. E é o que você falou, né? Eu acho que, eu posso estar sendo simplista, mas eu acho que todos os produtos que estão hoje na MFI,
o investidor ele não acha nada parecido em uma corretora tradicional. Talvez ele ache que tem uma outra plataforma nova que está fazendo alguma coisa na nossa linha, mas numa corretora tradicional ele não vai achar nada que tem essa relação risco-retorno. Não, do jeito que está colocado ali, eu fiz o meu cadastro ali e passei por todo o processo há 2 semanas atrás para ver como funcionava, né? Para ter a experiência do usuário mesmo. E processo bastante simples. Eu acho que em 24 horas, menos de 48 horas, com certeza, eu tive o acesso à plataforma. Você rapidamente consegue visualizar quais são as pools que estão abertas, qual que é a expectativa de rentabilidade anual, aí tu clica ali, tu vê quanto que falta para aquela pool ser completada. Sabe o que eu vejo, assim? Eu vejo a MFI realmente como um bebê engatinhando, cara. Mas que tá se alimentando de comida muito saudável, assim, porque é muito claro para mim a maneira como a coisa está sendo construída de maneira responsável, né? Tu tens produtos ali relativamente simples de serem compreendidos, tem ali pools que são conjuntos de dívidas, né? Que são dívidas agrupadas. Se eu não estou enganado, na semana retrasada teve uma pool que foi um único ativo, não foi, Vini? E que encerrou rapidamente a venda? Isso, a gente lançou um ativo único de um precatório ali lá do estado do Amazonas, né? Em 1h13 encerrou-se o investimento, né? Uhum. É um dos estados que mais paga, assim, no Brasil inteiro. E que a gente pensou, vamos lançar ali para o pessoal da nossa comunidade, que é o pessoal que está acompanhando há mais tempo, o pessoal ficar sabendo um pouco mais cedo, depois a gente divulga para todo mundo. Não deu tempo de divulgar para todo mundo, esgotou em 1 horinha e pouquinho, já tinha acabado todos os investimentos desse ativo. Eu não sei se a gente pode falar da rentabilidade, pode falar da rentabilidade desse ativo, porque já encerrou, né? Mas esse pode. 28,5 ao ano, isso? Era isso. De um precatório, tipo um ativo. De um precatório. Exato, assim. Então assim, são investimentos. Ô, João, era possível oferecer esse tipo de investimento antes para um grupo de investidores de alguma forma? Não? De um precatório lá do estado do Amazonas, sem nenhum tipo de barreira? Putz, João, não que eu saiba, tá? Assim, porque você tem fundos, né, que investem nesse tipo de produto, mas o normal é que a rentabilidade, boa parte dela, fique com os gestores, né, com quem está operando ali aquele veículo e não vai direto para o investidor. E você tem também algumas plataformas, inclusive nós somos parceiros de algumas delas, que são muito interessantes, mas geralmente elas vendem só o ativo inteiro, né, e não frações dele. Então, eu acho que aqui um dos benefícios óbvios, né, da tokenização é esse fracionamento, né, e fica muito fácil gerenciar depois o fluxo financeiro de volta para os investidores, porque está tudo em smart contract, né, então não tem que ter ninguém ali falando, fulano recebe tanto. Isso viabiliza, né, a operação para que ela deixe mais dinheiro na mesa para os investidores e não para a estrutura. Então, eu acho que nesse caso foi bem surpreendente, tá, gente? Até ligando a expectativa, eu não sei se vão ter muitos outros produtos com esse tipo de rentabilidade, né, mais curto, tão redondíssimo assim, mas foi um caso legal, é que eu fiquei sem, por exemplo, eu queria ter investido e fiquei sem. Eu também, eu tava me esforçando em divulgar ali, não deu tempo não. O pessoal tá falando aqui, a Celina falou, poxa, o Marcos, bom dia, onde vocês postariam esses avisos sobre os precatórios? Tá aqui, pessoal, chat da grupo de WhatsApp da MFI. A ideia lá é comunicar para toda a galera que faz parte desse grupo como que a tokenização de ativos do mundo real está sendo construída no Brasil. E esses caras estão liderando isso. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, não deixem de participar do chat do WhatsApp, porque tá tudo lá, tá tudo mastigadinho lá, é uma maneira de conversar com o Pirola direto, com o Vini direto, com o Paulo direto, com a Bianca, todo o time da MFI tá lá, para tirar dúvidas do pessoal que quer investir nesse tipo de veículo financeiro. Para quem, hein, João e Vini, quem quer também, quem tem ativos a serem tokenizados, também consegue conversar com vocês para tentar viabilizar a tokenização dos seus próprios ativos, um precatório, um ativo judicial, como é que é isso? Conseguimos sim, João. É um super prazer, inclusive, para a gente falar com o pessoal. É só trazer na nossa comunidade ou nos acionar diretamente nos nossos caminhos, nos nossos canais, que a gente consegue. A gente tem uma esteira, né? Então,
a partir do recebimento de um potencial interessado, a gente consegue direcionar nessa esteira, alinhar, né, em relação aos prazos, custos e tudo mais para fazer essa distribuição. Boa. Aqui também vários advogados entraram em contato comigo, assim, depois ali no grupo, principalmente depois das primeiras lives, que a gente falou bastante de ativo judicial. Tipo, cara, tem aqui um recebível aqui judicial, como é que eu faço? A gente sempre direciona ali aos nossos originadores, assim, quem tiver interesse nesse sentido também, só entrar em contato. Tem algumas perguntas aqui do pessoal, vamos para algumas perguntas, pode ser? Vamos? O Emanuel perguntou aqui, pessoal, se existe alguma relação, se existe tokenização, acho, de algo relacionado ao agronegócio. Tem alguma coisa já sendo construída na MFI? Como é que tá isso? Alguma perspectiva? Tem sim, inclusive no cronograma de lançamentos agora de agosto vai ter, tá, gente, operações ligadas ao agronegócio. E que interessante, tá? Um dos únicos ativos que oficialmente ele existe on-chain, ele é registrado on-chain, é a CPR, que é um ativo que formaliza um empréstimo ali com garantia rural. Então, eu diria até que é uma das indústrias, das áreas mais avançadas, tá, no uso de tokenização. Tem outras plataformas e marketplaces que eles já operam ativos tokenizados do agro, então acho que não é nem se existe algo, acho que a agro está até mais na frente do que os outros em relação à adoção. Tá, e vai ter um produto relacionado à agro, vai ter uma pool relacionada à agro no mês de agosto? Sim, com certeza. Fiquem de olho lá no grupo do WhatsApp, hein? Não vão ficar de fora mais uma vez. O Valdenir está perguntando o seguinte: quais são as vantagens de tokenizar imóveis com relação a fundos imobiliários, sendo que cripto, o risco é muito maior? Não seria risco maior? O risco não seria maior do que o retorno? Depende de quem está tokenizando, né, João? A gente está falando até agora aqui da importância de fazer as amarras corretas para não ter um risco na operação, né? O investimento pode ser um mau investimento no final do dia, mas na operação a ideia é que não existe esse tipo de risco, né, João? É isso? Opa, tava achando para desmontar aqui. Sim, aqui acho que até na pergunta do Valdenir, eu queria talvez dar um passo atrás, né? Porque uma coisa é um fundo, ou seja, uma carteira de imóveis, né? Eu posso ter um imóvel só, mas geralmente é uma carteira de imóveis. E outra coisa é um ativo fracionado. Isso não existe hoje, tá? Então, é óbvio. Eu tenho um fundo monoativo, né? Que tem lá o prédio que a Petrobras ficava, não sei, é um fundo imobiliário monoativo, né? Então, ele poderia ser comparado com tokenizado. O ponto não faz sentido, talvez hoje, eu tokenizar algo que caberia num fundo, porque isso é mais comum, já é conhecido. Agora, uma casa, um prédio de apartamentos, tem muita coisa que hoje você não acha um fundo imobiliário que compre, não quer dizer que aqueles ativos não tenham um valor ou não tem uma oportunidade ali, porque encaixa por N questões econômicas ali no modelo atual de fundos de investimento. Então, a tokenização ela tem um potencial enorme, né, de destravar valor dessas N outras operações. E tem um outro ponto aqui da pergunta que eu acho que é importante. Eu não concordo muito com a visão de associar o uso de blockchain com criptomoeda especulativa. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que foge da volatilidade, né? Assim, falar que por ser cripto é mais arriscado, na verdade, não faria sentido, concorda? Falar sobre real world assets, eu já tenho N operações, o que a gente faz juridicamente é uma operação de securitização. Eu posso fazer, inclusive isso acontece no mercado diariamente. Então, eu usar blockchain para adicionar risco não seria um movimento adequado, interessante. Então, a gente usa justamente para reduzir risco da operação, só que isso talvez não seja tão intuitivo, porque geralmente cripto é assim, associado a alta volatilidade, a golpes e tudo mais, por mais que a gente saiba que tem bastante gente séria construindo. Então, assim, é só a infra, né, ali que é compartilhada, a gente nem usa muito o termo cripto, né, associado a real world assets em geral, assim, salvo um outro contexto. Porque uma coisa é tu investir num criptoativo no mercado super volátil, né? Outra coisa é tu investir numa operação que utiliza a blockchain como infraestrutura, né? Existe ali por trás das cortinas
criptoativos existem, mas tu não está investindo na volatilidade daquilo. Aquilo não se aprecia ou se deprecia por especulação ou por demanda e oferta. Aquilo significa participação num investimento, né? Então é uma situação diferente, né? Eu acho que é importante separar uma coisa da outra. O Eduardo perguntou o seguinte: eu sempre acompanho o conteúdo referente a Real World Assets, porém não vejo as pessoas debatendo a fundo a questão da regulamentação. Afinal, estamos falando de ativos financeiros tradicionais e regulamentados. Isso é uma boa, né? Qual que é a importância da regulamentação quando a gente fala de Real World Assets, João? Pô, é fundamental. E, pô, Eduardo, tem que checar ali. A gente tem um monte de conteúdo falando sobre isso, né? Eu acho que, como eu mencionei antes, né, a gente tem uma oportunidade de estar justamente num contexto aqui de Brasil, em que a gente tem os reguladores, talvez junto com um outro país do mundo, mais favoráveis, né, à regulação desse tipo de operação, para que a tecnologia possa florescer e, de fato, ser utilizada ali como back-end de transações financeiras, mercado de capitais. Tem muita regulação sendo feita, tá? Principalmente real digital, então o piloto está rodando. O real digital é justamente para viabilizar ou legitimar de uma forma definitiva o uso de smart contracts para controle de operações financeiras. Em paralelo, a própria CVM tem feito vários esclarecimentos, né, ao mercado através de ofícios, reconhecendo a existência de tokens de recebíveis e falando qual que é o entendimento dela para diferentes tipos de operação, basicamente assim, falando, olha, gente, não importa a tecnologia, a lei vale independente da tecnologia. Então, legal o que você está fazendo, mas olha, tem que ter cuidado, porque as normativas já existem, elas continuam se aplicando para esse tipo de operação. E aí, inclusive, trazendo caminhos, né, de como usar o que existe já de arcabouço regulatório, até já trazendo alguns ajustes para viabilizar essas operações de tokenização que a gente tem visto. Sem prejuízo, tá, gente, de um debate que acho que tem acontecido no âmbito institucional ali, de associação, com a CVM para a evolução das regras, que eu acho que é extremamente saudável. Mas, assim, hoje eu não acho que dá para falar que a gente está num vazio regulatório. Com certeza tem N dúvidas, tem uma outra zona cinzenta, mas eu acho ousado falar que é um vazio regulatório. Pelo contrário, acho que a gente tem mais clareza do que a imensa maioria dos outros países. Assim. Com certeza, imensamente mais favorável que os Estados Unidos. Vale citar também que a gente participou de 2 programas ali do Banco Central, o João, que apresentou ali o Next e o Lift. Depois vocês pesquisem aí, pessoal. Aqui eu apareço nas lives, o pessoal acha que eu sou a cara aqui do Anfai, mas do lado institucional é o Pirola aí. Se vocês pesquisarem um pouco, tem a fotinha dele lá falando no Banco Central, várias vezes. Boa, boa. Ó, o Paulo falou que deixou de investir no precatório do Amazonas porque foi transferir dinheiro para a plataforma e na correria mandou para Picnic. Para outra plataforma, é isso? Para Picnic, para o pessoal lá do João? É outro João. Mas lá é muito bom também, gente. Eu não sei se é a Picnic do João lá e do Pedro, acho que não sei, mas enfim, falou da Picnic. Ainda fiquei chateado com a demora para ver o saldo. Ele ele achou que estava transferindo para MFI, transferiu para Picnic e aí achou que estava demorando para cair. Aí percebeu que tinha transferido para o lugar errado. Aí, ó, tem que tomar cuidado, hein, Paulo? Fazer as operações com atenção. O Fabiano está falando que, ou seja, o preço da casa tokenizada não sofre influência na variação de preço do Bitcoin. Exato. Esse tipo de investimento não tem nada a ver com volatilidade de Bitcoin, Ether, de cripto, né? Tem a ver com aquele instrumento financeiro que foi construído por aquela organização, nesse caso, a MFI, né? O Nelson Cid está falando o seguinte: pensando, boa parte das operações de construtoras hoje são feitas no fio do bigode. MFI pode trazer uma camada de segurança jurídica para o investidor. É verdade, né, João? Não, total. E Nelson, obrigado aí pela participação. Pô, Nelson tem sido super parceiro nosso. Sim, inclusive é uma das teses que a gente mais quer desenvolver agora ao longo do segundo semestre, como a gente consegue impactar positivamente exatamente esse mercado, né? Como que a gente consegue usar ali um mix de tecnologia e estrutura jurídica favorável para trazer esse benefício que o Nelson comentou. Tem alguns modelos possíveis, né? Acho que aqui a gente tem trabalhado até com alguns parceiros que têm
está começando, né, a fazer tokenização de imóveis, então assim, não necessariamente precisa, né, a gente tem vários ângulos, mas para a gente é um dos mercados mais importantes que a gente não fez nada ainda, é o imobiliário. Boa. Ó, cadê aqui? O Fabiano perguntou o seguinte, pessoal, o que motivou a escolha da Avax, né? Porque a MFi usa a Avax como infra, né? Vocês têm essa resposta em por que a Avax? Faz diferença ser uma coisa ou outra? Uma boa pergunta, tá? Tanto do Fabiano quanto a sua, tá, João? Na prática, não faz uma diferença imensa hoje, sendo super honestos, está em Polygon, ou em Avax, ou em, sei lá, Arbitrum. Agora, a gente precisava escolher uma chain para a gente, é importante Desde que não fosse uma fosse chain Ethereum, pública. Ela tinha que ser transação rápida, transação barata. E na época que a gente estava começando a a gente sabia que queria fazer VM para ter... Porque, assim, tem algumas chains muito interessantes, tipo Solana, Algorand, só que elas têm linguagens de programação específicas. E como uma empresa inicial, tem um desafio de tomar uma decisão que depois você tem um custo de transição muito grande depois para mudar a decisão, né? E aqui, se é Avalanche ou mudarem outras, é um desafio menor. Então, o ponto aqui foi, olha, vamos fazer VM, vamos encontrar uma chain VM que seja rápida, barata, tenha uma base, né, de usuários, customizável e que tenha apoio também, né? Acho que é importante quando você está construindo, você ter apoio ali da Foundation e tal. E a Avalabs tem apoiado bastante a gente. Então, foi por isso, tá? Assim, eu acho que a gente gosta muito de usar e a própria arquitetura que eles têm feito de subnets, tem várias subnets agora rodando, muito mais do que eu imaginava, tem sido muito interessante, tem reduzido bastante o custo de transação. Hoje, o custo que a gente paga na mainnet, ele é um custo alto para o que a gente está fazendo, mas a gente já descobriu que é viável trabalhar numa subnet própria ou de parceiros para a gente conseguir ter uma estrutura mais adequada, uma estrutura de custo principalmente mais adequada, mantendo ali todos os benefícios, né, de transparência, visibilidade, descentralização. Sabe qual que é a minha visão a respeito disso para a MFi? Até quando eu conversei com o Paulo lá a primeira vez, foi isso que eu enxerguei, assim. A MFi ser uma subnet na Avalanche e os originadores serem aplicações, entendeu? Serem dApps, assim. Ou seja, a MFi oferece a tecnologia e os originadores podem se acoplar a isso, podem fazer parte daquilo utilizando essa tecnologia, assim. Eu acho uma escolha bastante interessante, porque a Avalabs é muito organizada, né? Os caras têm lá a Avalanche, a Avalabs que desenvolve muita coisa para a C-Chain lá, que é a chain pública, né? Que todo mundo utiliza as aplicações e tal. Mas eles têm lá o John Wu lá, que é o cara da Avalanche Foundation, que é um cara muito conectado com o institucional. Eu fui nos 2 últimos anos, 2022, 2023, e os caras realmente sabem se comunicar, são muito profissionais, assim. Então, acho uma excelente escolha. A Naná está perguntando, pessoal, se a MFi pensa em trabalhar com ativos fora do Brasil. Legal. O João, só antes de entrar na... Ela está em Portugal. Ela está falando isso porque ela está em Portugal. Boa. Não, legal. Só antes de responder a pergunta da Naná, complementando, a Avalanche, não sei se você acompanha, mas eles começaram a falar muito de tokenização. Então, assim, está super convergente, né, o que a gente está fazendo com todo o posicionamento novo deles, né? Eles têm falado bastante, o Luigi, que é o cara principal de DeFi deles, tem falado muito sobre isso também. Então, acho que tá bem bacana, né, a parceria. E não era assim, tá? Quando a gente começou, não era exatamente... Eles não tinham essa visão, né? Pelo menos eles não se comunicavam, tinha, né? Eu me lembro quando eu conheci o Paulo, RWA já se falava, mas não estava forte como está hoje. Não, principalmente no Brasil e com certeza. Acho que no mundo, né? Concordo. Respondendo a Naná, pensar a gente pensa, agora tem um desafio, tá? Aquilo que eu falei no início, né? Para fazer trabalhar com ativo fora do Brasil, precisa estar compliant com as normas locais. Então, assim, o investidor tem que estar protegido, né? Porque senão entra numa coisa muito especulativa. Então, sim, agora
tá no nosso radar imediato trabalhar com ativos fora do Brasil? Não. A gente com certeza vai priorizar trabalhar com investidores, um público de investidores mais amplo do que só investidores brasileiros ou com domicílio no Brasil, do que ativos fora do Brasil. Pelo menos essa é a nossa visão hoje, embora a gente tenha já recebido oportunidades muito interessantes de Colômbia, Argentina. A gente fica louco, né, para tentar trabalhar e apoiar esses empreendedores, essas operações, mas hoje acho que está um pouquinho distante, alguns anos ali, talvez, de distância, né, enfim, de conseguir dar uma resposta sim amanhã. Então, mas, enfim, acho que é um caminho até lá. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando aqui para a pergunta do Nelson Cid, eu tava pensando aqui. Eu tô pensando, a gente aqui, pensando em família, a gente quer fazer um investimento familiar aqui, que é a construção, por exemplo, de casas num terreno que a gente tem, de 2 casas geminadas num terreno que a gente tem. Por exemplo, seria possível levantar dinheiro para uma pool como essa, assim, para construir, digamos que tu não tenhas o capital, tu tens o imóvel. Tu levanta o dinheiro numa pool como essa, porque uma casa, o tempo de construção de uma casa dessa, desses chalés adoçados, como eu falo em português isso? Casa geminada. As casas geminadas, chalé adoçado em espanhol. As casas geminadas, se tu tem o terreno e tu quer captar grana para construir nele, né? O tempo de construção de uma casa dessa é de 9 meses a 12 meses. E aí tem mais o período para revender, né? Mas às vezes tu já consegue revender durante a construção. Por exemplo, vai ser possível estruturar uma operação dessa na MFI, por exemplo, se eu quiser fazer? Legal, João. Sim, a gente quer que sim. Hoje já é tecnicamente possível, embora a gente não tenha feito nenhuma, porque a gente tem focado muito em operações que a gente é mais familiar. Esse tipo de operação, por mais que eu acho que ela seja muito familiar para várias pessoas, né, que o pessoal trabalha com imóvel, para o nosso time hoje não é algo que a gente fez em escala no passado, mas sim, com certeza daria para fazer. Eu acho que aí entra os mesmos desafios, né? Como que a gente amarra isso adequadamente, como que a gente faz a avaliação e a estruturação de uma forma para proteger o investidor. Então, teriam essas análises, com certeza. Eu acho que aqui tem um ponto importante, que assim, a gente não tem uma visão, tá, e não vai ter, de tokenizar imóveis. Agora, a operação de crédito É a operação, garantida, né? É a operação. isso. Não é a propriedade do imóvel, né? Isso, agora a operação de crédito garantida pelo imóvel, lastreado no imóvel, isso sim. Então, aqui, eu acho que tem algumas coisas bem legais que a gente está fazendo, mas tem muito player muito bom, né? Já avançando na tokenização de imóveis, que é um assunto muito complexo, acho que sim, muito mais complexo do que geralmente as pessoas acreditam, porque, cara, envolve várias camadas ali de burocracia, de fontes da verdade, dependendo do que você está fazendo. Então, acho que tem uma evolução ali, mas tem gente muito boa dedicada a fazer isso. Então, a gente vai ficar onde a gente é mais especialista, que é na parte do crédito mesmo. Boa, boa. Ô, João, a gente já está aqui há 55 minutos. Eu queria saber, para a gente finalizar esse papo, né? Porque eu sei que vocês têm reunião já. Eu queria que tu desse para a gente um panorama do que tu espera do futuro da tokenização e quais são as novas oportunidades e os nichos dentro desse mercado com maior potencial, na tua opinião. Interessante, cara. Pô, bom, fazendo um exercício de futurologia. Não viemos aqui para fazer pergunta fácil. Não viemos aqui para fazer pergunta fácil. Enfim, fazendo um exercício de futurologia aqui, João, eu diria que a gente vai começar a ver mais gente fazendo produtos, eu diria, multicamada, né? Como a gente até faz aqui na Amfi, mas eu não vejo outros players fazendo no Brasil isso, que eu tenho um ativo tokenizado, mas eu posso ter esse ativo dentro de um produto maior também tokenizado. Então, essa visão de pools e ter essa modularidade não só para fatiar ou fracionar um ativo, mas aglutinar ativos também em um maior, que é uma coisa talvez não tão... acho que a gente vai ver mais, acho que tem muito potencial ali inexplorado, só que talvez é um pouco menos óbvio. Boa, Nelson. Talvez. Agora,
como setores, eu acho que dois que foram citados aqui são setores que eu acho que vão continuar se beneficiando muito da tecnologia, que é imobiliário e agro. Imobiliário, eu acho que tem é uma categoria de ativos gigantesca, então, assim, sei lá, só imóveis do Brasil é uma categoria de ativo maior do que o PIB de alguns países. Então, tem um potencial de destravar valor ali imenso, né? Fundir um pouco mais ali a barreira entre a posse e o aluguel, por exemplo, né? Tem um mix disso. E, de novo, tem players que a gente admira muito fazendo isso, acho que vai para um caminho legal. E eu acho que com o real digital a gente vai ver uma adoção institucional maior, porque querendo ou não é o que acaba drivando mais a adoção e levar isso em escala, né? Então, eu acho que a gente viu ali grandes bancos em parceria com fintechs e outros caras fazendo ali a parceria. Acho que em breve a gente vai ter uma fusão e a gente não vai saber exatamente mais o que é ativo tokenizado e o que é um ativo tradicional numa corretora. E você vai poder comprar pedaços menores, maiores. Mas eu acho que o maior, só tentando talvez resumir aqui, tá, João? Acho que o maior impacto que a gente vai ter, que eu espero estar certo, talvez eu esteja sendo só otimista, mas que eu acredito, é a gente ter mais acesso aos investidores a retornos melhores, né? O custo de infra ser de fato reduzido, o custo transacional de intermediação ser reduzido e ficar mais dinheiro na mesa para quem está investindo. Eu acho que esse é independente do setor, da categoria, do tipo, acho que esse é o benefício final que a gente almeja, né? Tanto para o investidor quanto para o tomador, né? A gente não ter esse spread menor. Show, show. Ô, Vini, e gotas, Vini? Temos gotas? Vou configurar elas aqui. Prepara aí, ó. Vê pra gente quantos likes tem, João. Ó, temos 105 pessoas assistindo aqui agora. Deixa eu ver quantos likes nós temos. Comentem aí no chat quantos likes nós temos nessa live já. Enquanto o Vini vai preparando ali, eu vou fazer uma última pergunta para o João. Deixa eu ver aqui, 105 pessoas assistindo. Vamos ver quantos likes temos. Temos 97 likes. 97 likes. É isso aí, Vini. Ô, João, o Vasco está perguntando sobre a tokenização de... Pode pôr 100 gotas aí, ó. Já tem 100 likes, ó. O Vasco está perguntando sobre a tokenização de renda de imóveis. Isso é possível, né? Não é o imóvel, é a renda do imóvel, né? É possível fazer antecipação de aluguéis, por exemplo. Eu tenho um apartamento, eu tenho é que assim, geralmente tem que ter um volume mínimo ali de operação, né? Mas, sei lá, eu tenho 3 apartamentos, quero antecipar os aluguéis de 1 ano dos 3 apartamentos. Super possível fazer isso através, de novo, né? Dentro de uma estrutura ali que faz muito sentido. Então, sim, tá? É uma operação completamente razoável de ser feita. Na Espanha tem algumas operações que estão sendo tokenizadas. Tem operação de reforma imobiliária, tem operação de locação, tem operação de instalação de painéis solares, são operações comerciais sendo tokenizadas, né? Ou seja, não é a fazenda de painéis solares, não é a propriedade daquele imóvel, não é o apartamento que está sendo comprado, mas o resultado da compra para a revenda, né? Então, o lucro daquilo ser distribuído entre as pessoas que fizeram o investimento, que participaram da pool, né? Às vezes o cara precisa reformar o apartamento, ele capta a grana numa pool dessa, executa a reforma e o resultado financeiro é compartilhado com aqueles que que permitiram, né? Que injetaram capital para aquela reforma ser feita. Então, você está tokenizando a operação comercial em questão e não o imóvel, não o terreno, entendeu? Então, isso é a tokenização de bens intangíveis, né? Que é a tokenização de um recebível, né? Que é a tokenização de uma dívida. Teve uma live que a gente fez aqui que foi a respeito de um artigo que está lá no Medium, no blog da MFI, que é muito legal, que são 7 coisas que todo investidor de dívida olha. Não sei quem foi que escreveu, não sei se foi o Pirola, se foi o Vini, mas... Fala, Vini. Principalmente o Áureo que escreveu. Então, excelente. Excelente o artigo, e a gente fez aí, então, uma live sobre isso. Procurem essa live aqui que vocês vão ver muita coisa legal. Ó, vamos soltar a gota, então, de hoje. Ó, acessem gotas.social, e o código é esse aqui, ó, Tokenomics 16.
Talkenomics 16. Ó, deixa eu soltar aqui para a gente ver o Anfabiano de hoje. Ó, Talkenomics 16. Vamos ver, cliquem em resgatar para a gente lembrar desse bate-papo bacana de hoje. Ó, Anfabiano se aprofundando em Real World Assets. Ó, Talkenomics número 16. Deixa eu tirar aqui o código já. Talkenomics 16. Anfabiano se aprofundando em Real World Assets. O sapinho preferido de todos. Anfabiano está se tornando um especialista em RWA, pois toda semana acompanha as lives do Talkenomics. São 115 gotas. Essa aqui é do tipo legendária. As gotas da MFI são maravilhosas, são muito legais. Eu queria saber como é que o Vini constrói esses prompts aí, porque o resultado é sempre muito legal, né? Cara, tu constrói os prompts de uma maneira muito legal, Vini, porque fica sempre muito coerente com o assunto discutido, né? Quando a gente fez lá sobre ações, quando a gente fez sobre royalties musicais, sempre o Anfabiano inserido em algum tipo de cenário que tem a ver com o assunto que a gente tá conversando. Então tá aí. Acabou, já era. Galera, considerações finais, Vini e João. Fiquei sem também, cara, de novo, igual o Tolkien lá, cara. Pô, eu não tava logado aqui no MetaMask, pô, aí brincadeira. Mas, enfim, tem que ser mais rápido no gatilho, João. Ô, João, considerações finais. Convite a galera acompanhar a MFI, quem quiser falar contigo, fica super à vontade. Não, cara, eu acho que fica aqui um convite de falar com a gente, tanto no ângulo de buscar o que tem de oportunidade de investimento, de alocação de capital, mas também de originação. Tem várias oportunidades aqui que o pessoal falou, e talvez possa parecer uma coisa distante e tal, mas não, acho que aqui a gente tem coisas que a gente sabe fazer, tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente prefere, e acho que é muito direto também. Então fica o convite da gente de chamar, conversar, puxar para falar, e explorar. Acho que é um assunto tangível, real world, então tem a ver com todo mundo. É isso. É isso aí. Vini? Pessoal, só reforçando aqui também que sempre que a gente tem novidades ali na plataforma, o pessoal da comunidade fica sabendo um pouquinho mais cedo, assim. A gente dá uma exclusividade. Tá aí o link, ali, então... Tá aí o link no chat, tá na tela. Quem quiser ficar informado a respeito disso, tá aí o link. Participem lá do grupo de WhatsApp da MFI. Lá todas as informações mais relevantes a respeito desse tema e das operações que acabam sendo disponibilizadas são disponibilizadas lá. Então o link está aí, está na descrição do vídeo também. Não deixem de aproveitar. É isso, pessoal? É isso. Então é isso, agradecer demais a presença de todos vocês. Eu estou de volta aqui mais uma vez amanhã às 7 da manhã. Aproveitem aí o dia de hoje, essa terça-feira, e a gente se encontra logo mais. Valeu? Um abraço a todos, até a próxima e tchau.